Tô ficando semi-arrasado, gente, que tá acabando a viagem. Mas ainda faltam 4 dias, 5, vai? Porque eu vou contar o dia que eu vou embora também. Vou pegar o trem agora, porque eu vou encerrar esse Descubra pelo Mundo numa das cidades mais incríveis do mundo, que é Roma. Olha, é quase impossível fazer o resumo de uma história que começou no ano de 753 a.C., como uma pequena vila às margens do rio Tibre. Pelo caminho, a gente vai encontrar monumentos que remontam e vão nos contar o que foi e no que se transformou Roma. Em 27 a.C., após anos de república, começou o período imperial com a ascensão de César Augusto. Alguns séculos depois, Roma floresceu e expandiu seu império. Alcançou a glória em 117 d.C. e se tornou o maior império do mundo antigo. Até o ano 313 d.C., a religião predominante em Roma e no Império Romano era o paganismo. Os romanos adoravam uma variedade de deuses e deusas, muitos incorporados de outras culturas, como a mitologia grega, por exemplo. Daí, após 313 d.C., o imperador Constantino legalizou o cristianismo e transformou a paisagem religiosa. Esse aí, inclusive, é o Arco de Constantino, bem em frente ao Coliseu. Ele foi erguido no ano 315 d.C. para celebrar as vitórias do imperador Constantino I. Ele é todo decorado com esculturas de batalhas e triunfos e, claro, é um monumento que testemunha a grandiosidade do Império Romano. Mais pra frente eu volto a falar sobre esse assunto quando a gente for visitar o Palatino e o Fórum Romano e, claro, eu vou falar sobre a queda do Império Romano em 476 d.C. Mas antes, vamos passear pela cidade. Eu vou fazer o possível pra gente conhecer o maior número de atrações e pontos turísticos aqui da cidade. Tem muita coisa. Olha isso. Eu faço um roteiro dos lugares pra eu visitar antes. Ou seja, minha gente, vamos caminhar por Roma. Tô a caminho do Coliseu agora, já dá pra ver daqui um pouco, tem um pouquinho o morro ali, não dá pra ver muito, então não vou fazer uma imagem pra você ver, mas acredita em mim, tô chegando próximo ao Coliseu, que talvez seja um dos símbolos mais importantes aqui de Roma. Comprei meu ingresso antes porque as filas são imensas, então vale a pena você comprar. Isso não é nenhuma propaganda não, tá? Mas eu entro num aplicativo que se chama Get Your Guide. E lá você consegue comprar ingressos sem fila. É ótimo, para quem viaja, isso para qualquer lugar do mundo, tá? Chama Get Your Guide, tá? Esse aplicativo. O que eu tava conseguindo ver do caminho era o Fórum Romano e o Palatino, que fazem parte do Parque Arqueológico do Coliseu, mas o Coliseu tá na minha frente aqui. Considerado um dos símbolos mais icônicos de Roma, da Itália e do mundo, o Coliseu é impressionante quando a gente vê pessoalmente. E saber um pouco da história dele deixa a gente mais curioso ainda só de imaginar como um monumento desses, que teve a construção concluída em 80 d.C. e é feito todo em pedra e concreto, ainda está de pé. O Coliseu começou a ser erguido sob o governo do imperador Vespasiano da dinastia Flaviana, isso durante o reinado do seu filho Tito. E ó, daqui de cima dá pra ver super o Coliseu. Olha a arena aqui. Gente, é tão fantástico saber que isso aqui um dia foi uma arena, né? Olha isso. Interessante pensar também em tudo que já foi exibido aqui dentro. O Coliseu era usado para uma variedade de espetáculos públicos, incluindo batalhas de gladiadores, caças de animais, encenações de batalhas navais. E andando por aqui, a gente também imagina o planejamento na época com um sistema engenhoso de túneis e elevadores que permitia a entrada e saída bem rápida do público.
A capacidade do Coliseu era para aproximadamente 50 e 80 mil espectadores. Daí, ao longo dos séculos, o Coliseu foi danificado por terremotos e pilhagens, mas até hoje ele impressiona pela sua grandiosidade. Lembra que no começo eu falei que voltava para falar sobre a queda do Império Romano? Pois bem, agora a gente vai entrar numa verdadeira aula de história ao ar livre. Se tudo o que eu te mostrei até agora já reconta a história de Roma, a visita ao Palatino e ao Fórum Romano é para não deixar nenhuma dúvida do que foi tudo isso aqui. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma e, segundo a lenda, foi o local onde Rômulo, o fundador mítico de Roma, estabeleceu a cidade em 753 a.C. Na verdade, se tornou uma área muito luxuosa onde os imperadores romanos construíram os seus palácios. Aqui dá pra gente visitar e explorar as ruínas desses palácios, casas de banho, terraços e jardins. E a vista do Palatino é algo surpreendente. Ele oferece uma visão panorâmica do Fórum Romano, do Circo Máximo e também do Monte Capitolino. É isso aí, gente. Essa é a Roma Antiga. Às vezes eu fico triste de pensar que, olha, isso aqui tudo é história, né? Tem toda a história de Roma aqui. Pensar que no Brasil se destrói tudo isso aqui como se fosse um monte de pedra ou tijolo para virar farmácia. Triste, né? Descendo a colina, a gente chega no Fórum Romano, que era o centro político, comercial e religioso de Roma na antiguidade. Era uma praça pública onde os romanos realizavam negócios, debatiam política e celebravam cerimônias religiosas. Por exemplo, o templo de Antonino e Faustina foi construído no século II d.C. Primeiro, foi dedicado à Imperatriz Faustina, que morreu no ano de 140 d.C., e só mais tarde é que foi dedicado ao Imperador Antonino Pio. É o templo em melhor estado de conservação do Fórum Romano, destacando as colunas e os degraus. A partir do século III d.C., a coisa começou a desandar por aqui. O Império Romano enfrentou crises internas e externas, incluindo invasões bárbaras e instabilidade política. Em 284 d.C., o Diocleciano dividiu o Império em 2 partes para facilitar a administração. Em 313 d.C., o Édito de Milão, emitido pelo Constantino e pelo Licínio, concedeu a liberdade religiosa aos cristãos. Só que em 395 d.C., o Império foi dividido definitivamente entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. E daí no ano 410 d.C., Roma foi saqueada pelos visigodos num evento chocante. Em 476 d.C., Odoacro, líder germânico, depôs o último imperador romano do Ocidente, o Rômulo Augusto. E assim, em meio a pressões externas, instabilidade política e divisões, o Império Romano do Ocidente chegou ao fim e marcou o fim da Antiguidade Clássica e aí o início da Idade Média. Gente, de verdade, é tudo incrível aqui. Incrível imaginar. Só que era uma cidade que morou gente aqui, estudou gente aqui. É incrível, incrível. E eu posso te dar uma dica?
A série Roma, da HBO Max, explica toda essa história com detalhes. No próximo Descubra pelo Mundo, eu continuo em Roma e a gente visita juntos o Panteão, as Termas de Caracalas e, claro, a Fontana di Trevi. Até lá!